Olá, seja muito bem-vindo ao programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos. E eu quero fazer uma saudação especial para você que nos acompanha aí pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata, ok? O ano de 2025 já começou e, inclusive, o mundo dos concursos já está com muitas novidades. Inclusive, concursos que nós anunciamos aqui no ano passado já foram publicadas. Inclusive, nós temos muitas novidades para trazer para vocês ao longo desse ano que está ainda no começo, tá ok? E eu quero fazer aqui um pedido especial. Esse programa, ele é nosso. E eu conto com a sua participação para que você possa mandar mensagens, depoimentos, experiências que você está tendo aí ao longo da sua jornada de estudo com concursos, ok? Dúvidas que você tem, conteúdos que você gostaria de ver aqui, que com certeza vão nos ajudar a preparar os nossos próximos programas, tudo bem? E eu quero trazer aqui um depoimento muito especial que nós pegamos dos nossos irmãos e nos alegrou muito esse depoimento, que demonstra, né, que com certeza o Senhor está à frente desse trabalho, está abençoando a vida daqueles que estão estudando por meio do programa Foco nos Concursos. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. O irmão escreveu para a gente lá no canal do YouTube, ó, dizendo: A paz do Senhor Jesus, vou relatar uma experiência com o programa. Hoje, no dia 9 de janeiro, logo cedo assisti o programa. E pelo conteúdo lembrei da minha nora, também uma serva do Senhor, e compartilhei o link para ela. Poucos minutos depois, ela enviou uma mensagem dizendo: Ontem à noite estava estudando para um concurso e fiz uma prova simulada e não fui tão bem. Então, antes de dormir, eu orei ao Senhor. Senhor, se não for para eu fazer esse concurso, me dê um sinal. Quando foi pela manhã, ela recebeu o link do programa Foco em Concursos e ela relatou como o Senhor é maravilhoso. Olha que bênção maravilhosa, irmãos. A gente fica muito feliz com essas experiências, com esses depoimentos. Nós estamos aqui junto com os irmãos nesse objetivo de ajudá-los nos estudos para concursos públicos. E também, né, uma forma de abençoar a vida dos irmãos, de o Senhor, né, se revelar. A gente tem visto isso, né? Porque nós sabemos que essa trajetória de estudos para concurso, às vezes, ela é solitária, há muitas dificuldades, mas é importante a gente saber que o Senhor está ao nosso lado e essa experiência foi muito marcante, tá ok? E o programa de hoje, ele é um programa muito que eu estava preparando com muito carinho, pensando em quem decidiu estudar para concursos no ano de 2025. Pode ser o seu caso. Que optou, traçou essa meta, ó, no ano de 2025 eu quero estudar, quero ser aprovado em um concurso público. E como começar? O objetivo desse programa aqui é como que a gente pode começar a estudar para concurso em 2025, tudo bem? É o seu caso? Eu quero saber, deixa aqui o seu comentário, escreva para a gente. Ó, eu sou um concurseiro que estou aí no começo da jornada, sou iniciante. Eu já sou uma pessoa que já estuda há mais tempo, um concurseiro mais intermediário. Posso já me considerar um concurseiro avançado, já vem aí de uma carga de horária de estudo já de algum tempo, já fiz algumas provas. Eu quero conhecer também o perfil daqueles que estão assistindo os nossos programas. E eu quero pedir um favor para você especial. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Faça como o irmão, manda o link do canal do YouTube, do programa, para as pessoas da sua igreja. Ainda há muitos irmãos que não conhecem o programa Foco nos Concursos. Então, vamos ajudar aí os jovens, aqueles irmãos que estão procurando aí, de repente, uma mudança na carreira profissional. O concurso público pode ser uma oportunidade para eles. Tudo bem? Posso contar com a sua ajuda? Então, tá bom. Como começar os estudos para concursos públicos em 2025? E nós temos aqui o lema do nosso ano, o ano de 2025, o lema que Deus revelou para nós, que está lá em Jeremias 48:6. Eu sei que todo mundo já conhece, né? Que é: fugir, salvai a vossa vida e sereis como a tamareira no deserto. Você vai ver que, inclusive, o nosso lema tem algumas dicas, algumas
alguns conselhos para você que deseja estudar para concursos públicos nesse ano. E você vai ver, tem que ficar até o final do programa, tudo bom? Então, olha só, qual que é o primeiro passo que eu coloquei? É apenas comece. Muita gente, quando se propõe a um projeto novo, fica assim, receoso, fica esperando o melhor momento. Muitas pessoas falam, com certeza, às vezes no ano passado, falam assim, ó, eu quero estudar para concurso público, deixa chegar 2025, em janeiro eu começo. Aí, às vezes, o mês de janeiro é um mês de férias, que tem outras atividades, aí a pessoa fala assim, como é comum, deixa passar, de repente, o feriado do carnaval, que as aulas vão retomar, por exemplo, de quem tem filho, e a gente começa a estudar depois disso. Quando você vê, você já perdeu semanas, já perdeu meses de estudo. Então, eu queria deixar esse primeiro conselho, apenas comece, tá? Decidiu para estudar? Vamos começar com as condições que você tem, ó. Isso aqui é importante, ó. Comece onde você está e com o material que você tem. Eu já te adianto que você não precisa de muita coisa para iniciar os estudos para concursos públicos. Inclusive, é um alerta que eu vou fazer nesse programa, porque muita gente fica achando que precisa adquirir muitos materiais, muitas ferramentas, muita tecnologia para poder estudar para concurso público. Eu quero deixar para você, ó, onde você está, com o recurso que você tem, eu tenho certeza que você já pode dar os seus primeiros passos no mundo dos concursos, tudo bem? Então, onde você está, com o material que você tem. Não espere a hora perfeita, tá? Não existe hora perfeita para começar a estudar para concurso. Cada um de nós tem uma realidade, tem uma necessidade, vai ter, por exemplo, a quantidade de horas disponíveis para estudar, cada um tem a sua realidade. Tem pessoas aqui que vão ter que conciliar estudos com o trabalho, e a família, e atividades da igreja também. Cada um tem a sua realidade, mas eu quero te pedir o seguinte, ó, não fique esperando uma eventual hora perfeita, porque ela não vai chegar. Então, o primeiro conselho, comece o quanto antes e adquira o hábito de estudar. Eu quero falar com você que estudar para concursos, assim como é para um vestibular, para provas, exames, ele é um hábito, tá ok? Até no começo do estudo, que você decidi estudar para concurso, você vai ter aquele, vamos pensar assim, vai estar animado, vai estar mais motivado, porque está no começo dos estudos. Mas eu quero te dizer assim, ó, essa motivação ela vai passar rapidamente. Você precisa adquirir constância, precisa adquirir disciplina para estudar. Inclusive, nós já fizemos programas aqui sobre essas características, tá bom? Então, uma primeira meta que você deve ter quando decidir estudar para concurso é adquirir um hábito, tornar aquilo uma coisa automática, tudo bem? Que é o seu estudo para concurso. Não adianta você achar que logo nas primeiras jornadas, sessões de estudo, você já vai conseguir ter um desempenho muito bom, estudar muitas horas seguidas, acertar uma grande quantidade de questões. Não é assim que funciona, tá bom? No começo, a sua meta é criar o hábito de estudar, tá bom? Então, primeiro passo, apenas comece, tá bom? Não fique esperando uma hora perfeita para estudar, tá? O segundo passo, tenha foco, aí é que entra o nome do nosso programa, foco nos concursos, né? Por que que é tão importante ter foco ao estudar? Eu quero já dizer para você, já antecipadamente, que o concurso público são muitos cargos, são muitas áreas diferentes, tá? O Brasil é um país gigantesco, com uma estrutura assim, de serviço público e de muitas áreas diferentes. Mas é importante que você conheça as áreas principais e escolha uma dessas áreas e tenha foco e permaneça nisso, né? Não adianta a gente querer abraçar tudo de uma só vez, tudo bem? É necessário ter foco para estudar para os concursos públicos, tá certo? Esses dias uma irmã mandou um depoimento para a gente nas redes sociais que ela quer estudar para concurso público, mas ela também tem um negócio próprio, ela está fazendo uma faculdade, ela está fazendo uma pós-graduação, um monte de atividades, e a gente sabe que o mundo moderno exige isso da gente, mas é necessário ter foco para estudar para concurso público, tudo bem? Então, olha só, escolha uma área e foque nela, tá ok?
Pesquise sobre as principais carreiras de concurso público no Brasil, tá? De acordo com a sua formação também, a gente já fez programas sobre isso, como escolher uma área, né, de acordo com a sua formação, com a sua aptidão, né? Tem a área militar, policial, a gente tem concursos na área de auditoria fiscal, tecnologia da informação, tem a área da saúde, muitas áreas distintas. E às vezes a gente se preocupa que a pessoa entre em contato conosco, tá sendo acompanhada eventualmente em algum programa, né, de mentoria, alguma coisa no sentido, e ela está bem perdida, falando assim, olha, eu me inscrevi no concurso da prefeitura, mas eu vi que vai sair o concurso da Polícia Militar e também vai ter o concurso em outro estado, e a pessoa está bem assim, com vários alvos diferentes. Isso não é bom. É muito importante que você tenha foco numa área, adquira maturidade nos estudos, se aprofunde e verifique as oportunidades que vão sair, tudo bem? Então, escolha uma área e foque nela. Pesquise sobre as carreiras, tá? Nós vamos, inclusive, já trazer uma novidade para vocês aqui, né? Nós já estamos em contato com alguns irmãos que são servidores públicos, que são de algumas áreas distintas, né? E virão gravar programas conosco, vamos nos passar um pouquinho da rotina deles, né? Em breve vocês verão isso, tá certo? Mas nós temos a internet aí, o YouTube, né? Com um grande canal aí também de informação. Pesquise sobre as carreiras. Coloque lá, por exemplo, ó, como é a carreira de um policial militar, como é a carreira de um auditor fiscal, de um advogado público, de um juiz, para que você tenha uma noção, né? Claro que você não vai ter a totalidade de informações, mas pelo menos para conhecer as carreiras, né? Faça essa pesquisa e veja aquela que você mais se identifica, tudo bem? E é claro que essa decisão, ela não é imutável. Ao longo dos estudos, ao longo da preparação, você pode ter outras oportunidades e conhecer outras carreiras que também podem ser boas, tudo bem? Mas vamos lá. Pesquise sobre as carreiras e faça uma boa base nas matérias principais de cada área, tá ok? Eu escolhi, depois que eu optei por sair das Forças Armadas, os concursos de auditor fiscal. Eu fiz concursos, por exemplo, em São Paulo, fiz Receita Federal, fiz concurso em Salvador, Belo Horizonte, mas todos eles eram da área de auditoria fiscal. E por que isso é importante, escolher uma área? Existe um núcleo ali de matérias, que é a maioria, que é comum a basicamente qualquer concurso de auditor fiscal. Se você deseja, por exemplo, a carreira policial, Polícia Civil, por exemplo, tem um núcleo ali de matérias que vai ser cobrado tanto na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, de Santa Catarina, lá do Nordeste, né? Existe um núcleo de matérias ali que é comum. E você precisa dominar essa base dessas matérias comuns, ok? E, eventualmente, você vai optar pelo concurso que é aquele que mais te agrada. Tudo bem? Isso faz sentido para você? Tá? O que a gente já comentou até aqui, essas dicas para quando começar, escreva para a gente aqui no programa Foco nos Concursos, que vai ser muito importante ouvir o depoimento de vocês, tá certo? Você já escolheu a área de estudos? Também manda para a gente aqui que vai ser muito bom, tá? E olha só, avalie as oportunidades que irão sair. Por que isso aqui é importante, né? Não é porque eu escolhi que eu quero ser auditor fiscal que não possa eventualmente aparecer um concurso que é relevante para mim, que me interessa também, tá ok? Você vai ver estudando, para exemplo, de auditor fiscal, você vai estudar muitas matérias de direito, vai estudar muitas matérias de tecnologia da informação, algumas matérias de exatas, que podem, de repente, ser interessantes num concurso da área policial, tá? E, de repente, isso aí você já consegue aprovação em um bom concurso, tudo bem. Então, o ideal é escolher uma área, é ter foco, mas você pode sim, eventualmente, fazer algumas mudanças, tudo bem? Tá? Então, segunda dica aqui para começar, tenha foco. Terceiro, escolher um bom material de estudo, tá? Não tem como você ser aprovado num concurso, especialmente de ponta, num concurso mais concorrido, sem que você tenha um bom material, tá certo?
tirando assim, algumas carreiras muito específicas, como área jurídica, área da saúde, talvez, hoje você consegue excelentes materiais, especialmente de maneira digital, né? Apostilas digitais, videoaulas, tudo bem? E também são mais acessíveis do que material físico, tudo bem? Mas é necessário que você tenha um bom material de estudos, materiais de qualidade, tá ok? Seja videoaulas ou livros digitais. Evite o excesso, não acumule muitos materiais, escolha um e foque nele. É muito comum quando uma pessoa está começando a estudar para concurso, que ela está empolgada, quer comprar um monte de material. Ela vê, uma pessoa que passou nesse concurso usou esse material, aí a pessoa que passou também, mas indicou o outro. Começa a estudar, eu não gostei desse material aqui, aí troca e compra outro. Existem hoje no mercado dos concursos muitas ferramentas também tecnológicas sendo oferecidas para os concurseiros e que às vezes acaba não utilizando muito, né, esses materiais. O que você precisa basicamente é um bom material teórico, que pode ser digital, pode ser também em videoaula ou físico, resolver muitas questões e revisar os conteúdos, tá certo? Basicamente é isso que você precisa. E nos próximos programas a gente vai conversar um pouco mais com isso. Mas cuidado com o excesso, tá bom? Ter um monte de material, comprar muita coisa que você vai acabar não utilizando, ok? A atualização é muito importante que você garanta materiais que estejam atualizados, especialmente para quem utiliza, por exemplo, legislação, que a gente vê no Brasil praticamente todo dia algum tipo de mudança na legislação. Então, garanta que esse material aí seja 100% atualizado, tá ok? Então, terceiro ponto aqui que eu separei para vocês, escolher um bom material de estudos, ok? Agora, o quarto ponto, criar um plano de estudos, tá? E eu chamo aqui plano de estudos realista. Por que que eu quero comentar isso com você, né? A gente tem que estudar, e geralmente são muitas matérias, tá ok? Só que a gente precisa ter uma ordem, uma sequência lógica daquilo que deve ser estudado e como ser estudado, tá? Porque às vezes acontece o quê? Você vai sentar para estudar, vai lá escolher o seu local de estudos, já tem o material e você pensa assim, hoje, o que eu vou estudar hoje? Acho que eu vou estudar português. Aí pensa, onde é que está o material de português? Não quero estudar português, eu quero estudar direito constitucional, tá? Vou mudar aqui um pouco, né? Se você não tem um plano de estudo, você vai ficar decidindo toda hora aquilo que você estuda, que deve estudar. Isso é muito ruim, gera desperdício de tempo, de energia, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês? Tenha um plano de estudos, e um plano de estudo que seja realista, que você consiga cumprir. Não adianta você falar assim, olha, eu vou estudar 15 horas por dia. Eu não estou trabalhando no momento, então eu vou acordar, vou começar a estudar, vou estudar até a hora de dormir. Você não vai conseguir, isso não é sustentável no médio e longo prazo. Veja a quantidade de horas que você consiga estudar com qualidade. Então, o seu plano de estudo tem que ser realista. Divida o conteúdo. Olha, você vai ver ali, eu vou estudar para o concurso da Polícia Federal. Então, eu tenho que estudar direito constitucional, administrativo, direito penal, contabilidade, a parte de informática. Então, divida, né, os conteúdos, veja as matérias que têm similaridade, faça uma alternância de matérias. Inclusive, um dia a gente vai fazer um programa específico sobre criação de plano de estudos aqui, mas não existe também, não tem segredo aqui, é basicamente você ser organizado, tá bom? Divida o conteúdo em blocos de estudos, crie uma rotina, tá? É muito importante. Você tem um hábito, que você tenha a rotina de estudos, tudo bem? Eu já sei que eu acordo, ouço lá a madrugada na Rádio Manaim, e depois da madrugada eu começo a estudar. Então, você acordou, vou estudar. Então, não, às vezes pode ser o seu caso, tudo bem? Não, eu tenho que acordar cedo, já vou para o trabalho. Então, eu estudo mais na parte da tarde, parte da noite, tudo bem? Mas é importante criar a sua rotina de estudos, tudo bem? E
que também no seu plano de estudos tenha uma frequência de revisão, tá? É muito importante que, além de estudar bastante os conteúdos, que você faça revisões, reveja o que você estudou, para que você possa cada vez mais relembrar esses assuntos e também gerar um aprofundamento neles, tudo bem? Então, ó, quarto ponto, criar um plano de estudos que seja realista, tá ok? Penúltimo ponto aqui, ó, cuide da sua saúde. Isso aqui é fundamental, tá? Quero te dizer que a rotina de estudos, às vezes, pode ser um pouco assim, vai gerar um pouco de ansiedade, tá? Um pouco de momentos assim de dificuldade, tá certo? Mas a sua saúde também deve ser preservada ao longo dessa trajetória. E por quê? A sua saúde vai afetar diretamente a qualidade dos seus estudos. Então, eu quero deixar esse conselho aqui, ó. Cuide da sua saúde. A hidratação e a nutrição adequadas afetam diretamente o seu desempenho cognitivo. Então, ter sempre ali uma garrafinha de água quando você está estudando, para que você possa estar se hidratando. Isso vai te ajudar ali na sessão de estudos. Cuidado com aquilo que você come, que você está ingerindo até antes ou durante a sessão de estudos, tá bom? Não adianta comer uma comida pesada, gordurosa, que isso vai afetar ali todo o seu trabalho ali de estudos, tudo bem? E, ó, atividade física afeta os estudos, tá bom? Inclua na sua jornada alguns momentos para realizar algum tipo de atividade física. Aí você vai escolher, vai ver de acordo aí com o seu tempo e também com a sua saúde, mas é muito importante. Isso vai te ajudar tanto no aprendizado e também em outros aspectos aí da sua jornada de estudos, ok? E o nosso último ponto, que é o que tem relação com o nosso lema, né? É que você seja como o Senhor nos orientou ali, ser uma tamareira no deserto, tá bom? A tamareira, a gente sabe que é uma árvore que tem algumas características, tá? E ao longo desse ano, o Senhor tem se revelado a nós, nos mostrando, né, como algumas delas devem ser aplicadas na nossa vida. E no caso do concurso, eu separei 3 pontos aqui para a gente encerrar o nosso programa, que são características aí da tamareira que devem ser aplicadas na sua vida como concurseiro. Ó, primeiro, resistência, tá certo? A tamareira é característica, ela está lá no meio do deserto e ela precisa de resistência ali para permanecer. E assim também a trajetória de estudos para concursos. Você vai ter que passar por momentos de estudos assim que você não vai render muito bem, você não vai querer estudar, você está sem vontade, mas precisa fazer aquilo com disciplina, precisa dos estudos. Vai ter que lidar momentos onde você não vai até mesmo se sentir capaz. Ó, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir um dia ser aprovado no concurso público, né? Momentos de reprovação, passar por uma reprovação no concurso público é muito dolorido, mas faz parte da trajetória da maioria dos concurseiros, tudo bem? Então, adquirir uma resistência como a tamareira no deserto, né? Ela também ali, ó, é a questão da profundidade. A gente já tem aprendido que a tamareira, ela não busca água, alimento para ela, né? Vamos pensar assim, na superficialidade ali do deserto, até porque ali só é basicamente areia. Mas ela vai lá fundo, né? Geralmente na profundidade, encontrar a água para que ela possa sobreviver, né? E para você ser aprovado num concurso no tempo atual, né, onde há muitas pessoas buscando, se preparando com muita qualidade, a concorrência alta, é necessário adquirir profundidade no conhecimento que você está estudando. Fuja de promessas que você vai ver muito na internet, ó, passe no concurso tranquilamente, passe sem estudar, passe em poucos dias. Isso não é real, tudo bem? Foque na sua melhoria contínua. Foque aí em adquirir profundidade e conhecer cada vez mais aquilo que é necessário e que pode ser exigido na sua prova, ok? E deserto, né? A tamareira no deserto, como o lema, o versículo nos apresenta, né? O concurso público, como regra, é uma trajetória bastante solitária, ok?
O deserto tem essa característica de ser solitário. E outra característica que a gente tem no deserto também é a amplitude da temperatura. Você já viu isso? O deserto, durante o dia é muito quente, mas à noite faz bastante frio, tá ok? Então, e quando a gente está estudando para concurso público, também às vezes acontece isso. Em alguns momentos a gente vai estar motivado, a gente vai estar bem animado. Você fez um simulado e foi bem, está avançando nos estudos. Mas em alguns outros momentos não vai ser assim, conforme até a experiência que nós relatamos no começo aqui. A irmã fez ali um simulado, não foi bem, naturalmente se entristeceu, ficou desapontado, né? E a trajetória de concurso também vai ser assim. Em alguns momentos você vai estar mais propício a estudar e outros não, tá certo? Mas seja ali como a tamareira no deserto, tá bom? Tem essa resistência, adquira profundidade. E saiba que você, às vezes, em muitos momentos vai se sentir sozinho, mas com certeza, né? Além de uma rede de apoio, o nosso Deus, o nosso Senhor está com você nessa trajetória. Tudo bem? Então, para a gente encerrar o nosso programa aqui, ó, o seguinte roteiro que a gente viu para você que quer começar a estudar para concursos em 2025, ó. Apenas comece, não espere aí uma hora perfeita, use o material que você tem, que está à sua disposição. Depois você vai pegando o ritmo, vai aperfeiçoando. Tenha foco, conheça as principais áreas de concurso público, escolha uma delas, não fique toda hora fazendo o concurso de uma área diferente, que você não vai conseguir profundidade necessária para conseguir aprovação, né? Tenha um bom material de estudos, que eu falei com vocês, cuidado com o excesso, né? Mas tenha um material atualizado, um material de qualidade. Crie um plano de estudos que seja de acordo com a sua realidade, com o tempo que você tem disponível, com as matérias que são cobradas na sua prova, ok? Cuide da sua saúde, reforcei aqui a importância, né? Como que a saúde, que a atividade física, nutrição, elas vão influenciar diretamente na sua jornada de estudos, ok? E, por fim, ser aí como a tamareira no deserto, né? Adquirir profundidade, resistência, né? E sofrer, assim, passar por esses momentos aí que são tão distintos ao longo da trajetória de estudos para concurso. Tudo bem? Então, pessoal, nós chegamos aí ao final do nosso programa Foco nos Concursos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não deixe de comentar, compartilhar, se inscrever nos nossos canais e mandar a sua mensagem para nós. Amém? A paz do Senhor e até o próximo programa.